E quando a gente deixa esse plano, segundo essas religiões orientais, é na verdade o final de um compromisso que a gente passou por aqui. Se bem ou mal, vai depender logicamente da atuação de cada um. Mas aí a celebração, eles celebram exatamente o fato de você ter deixado essa capa terrena e ter partido para um outro lugar para dar continuidade a uma vida que eles seguramente também acreditam. Então, nessa interpretação, até para a gente poder falar sobre essas questões todas, é para verificar que tem diferentes interpretações, né? E as interpretações que a gente normalmente acata e segue tem particularidades que a gente também precisaria observar com mais tranquilidade. Então, no Oriente, em algumas religiões ou seitas ou filosofias, acontece o seguinte: diferentemente do momento da morte, né, em que se faz festa, quando nasce uma criança, quando está nascendo uma criança, eles choram, né? E tem os rituais, inclusive, de choro, porque eles entendem que aquele ser que está vindo para cá, ele vai passar por muitos momentos difíceis, e é por isso que eles choram. Então, é para a gente poder compreender por que essa postura, que não é total no Oriente, mas de algumas religiões, e que elas têm características importantes que dizem para todos eles a forma de cultuarem, né, naquele momento com aquela característica. Então, esse nascimento dessa criança, ao invés da alegria que todos nós sentimos aqui no Ocidente, é um momento de muita tristeza para eles, né? E uma tristeza profunda. A mesma tristeza que a gente tem quando a gente, entre aspas, perde um ente querido aqui no plano terreno, no Ocidente, né? Então é para a gente prestar atenção nessas características, né? Porque de repente essa tristeza? Porque esse ser que está vindo, ele vai ter que aprender muito, vai ter que passar por muitas provações, vai sofrer muito. E é invariavelmente o que a gente observa o que acontece com aquelas pessoas que estão no plano terreno e não compreenderam o verdadeiro papel deles estarem aqui. Sob o ponto de vista da espiritualidade, eu retomo aqui, né? Há um outro entendimento, uma outra conexão. Mas o dia de finados é considerado um dia como qualquer outro, né? Tanto que os espiritualistas, de maneira geral, não se preocupam tanto com essa data, né? Ainda que tenha perdido, né, entre aspas, parentes, pais, mães e assim por diante. Mas eles não têm essa preocupação. E por que eles não têm essa preocupação? Exatamente por aquele aspecto que eu estava dizendo agora há pouco, de que ninguém morre, né? Apenas passa por aqui e certamente vai continuar existindo num outro plano, né? Espiritualmente num outro plano, numa outra condição, para esperar que novamente tenha a possibilidade de voltar para o plano terreno e continuar o que começou aqui num determinado momento, e que certamente não foi nessa vida somente, né? Muitos outros momentos já aconteceram com características diferentes. Então essa visão de que não existe morte e que nós estamos aqui e quando saímos daqui desencarnamos e não morremos, é que dá para muitos de nós um conforto um pouco maior. Então essa ideia de que ninguém tenha morrido e que simplesmente tenha passado por aqui, nos deixa mais tranquilos sobre um determinado ponto de vista, de que, por exemplo, nós vamos estar sempre juntos, né? Mesmo aqueles que de repente já não estão entre nós, eles estão certamente em algum lugar e nós vamos ter a possibilidade de poder nos comunicar com eles, de pensar neles, de mentalmente estar ligado a todos eles, né? Não somente como o nosso coração, e isso provoca em nós um conforto um pouco maior, diferentemente daquele sentimento de perda que a maior parte das pessoas tem, né? É por isso que é importante, de repente, falar dessa vida após a vida, porque ela tem algumas características que podem nos ajudar a não sofrer tanto nesse plano terreno quando alguém que a gente ama profundamente nos deixa aqui, né? Às vezes jovem, às vezes mais velho, mas pessoas que a gente ama, pessoas que a gente compreende e faz questão absoluta de estar na nossa presença. Mas o fato da gente acreditar que elas não morreram
nos ajuda a mantê-las vivas dentro de nós, né? E esse fato nos ajuda muito também a continuar o nosso papel no plano terreno e continuar caminhando. O fato de nós termos vindo para o plano terreno significa necessariamente que nós adentramos o planeta que todo mundo chama de planeta azul, né? Com características distintas, né? Ou seja, qual é o papel que nós temos que desempenhar aqui? O que nós temos que fazer? Nós para cá viemos porque nós temos compromissos aqui. Observe as pessoas que estão ao seu redor e que de repente você encontrou aqui. Mas aí você tem uma dependência muito grande com essas pessoas, elas com você e assim por diante. Foi por acaso tudo isso? Não. Para a espiritualidade não existe acaso. Tudo tem uma razão. E o que essas pessoas vieram fazer aqui? Né? Nós viemos poder trabalhar, tentar trabalhar alguns aspectos para a gente poder se elevar espiritualmente, né? Perder alguns vícios, perder algumas características ruins, né, que a gente ainda tem, né, de não perdoar as pessoas, de fazer tantas bobagens, mas a gente vai tendo a possibilidade de poder eliminar todos esses vícios para a gente poder caminhar. E na hora que a gente conseguir caminhar, nós vamos perceber que essa evolução ela vai se dar em nós de 3 formatos. Uma evolução física, né, porque fisicamente a gente vai estar melhor. Uma evolução mental, porque a nossa mente vai estar num nível diferente, e uma evolução espiritual. Essa é inominável. Cada vez que você consegue fazer alguma coisa boa no plano onde você se encontra, espiritualmente, esse dado fica muito registrado e muito presente e vai te ajudar a caminhar, né? Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, tios, tias e tantos outros parentes, amigos, né, que a gente encontra aqui, que a gente não encontra por acaso, eles também foram colocados aqui para que a gente pudesse conviver harmonicamente, né? E a partir daí a gente poder depois dizer, né, quando ele parte, de que ele está fazendo uma grande falta entre nós. Por quê? Porque os aprendizados que eles tiveram a oportunidade de ter e que nos ajudaram a compreender o nosso papel foram importantíssimos e continuam sendo importantes, independentemente de não estarem aqui, né? E isso a gente precisa entender para que a gente vá gradativamente trabalhando esses aspectos que nos ajuda muito a poder encarar as situações que a gente vai vivendo. Temos também esses compromissos, né, que a gente muitas vezes não entende. Se eu vai ocupar uma determinada posição no momento e você fala, mas o que eu estou fazendo aqui de repente? E tem um significado grande esse teu momento, né? Porque alguma coisa você já está em condições de poder desempenhar e fazer, não só por você, pela sua família, pelos seus filhos, não. Você tem condições de poder fazer alguma coisa pela sociedade onde você vive, para que a própria sociedade também cresça, para que a própria sociedade caminhe num passo melhor em direção a coisas muito importantes lá na frente. E isso cada um de nós traz consigo para que possamos desenvolver, para que possamos também aprender e caminhar.